Lei da atração e física quântica, o poder das vibrações. A lei da atração, conceito amplamente disseminado por meio do livro O Segredo, sugere que nossos pensamentos e sentimentos não são apenas reflexos internos, mas forças ativas que moldam a realidade externa. A proposta central dessa teoria é que ao focarmos nossa energia mental e emocional em aspectos positivos, como desejos e intenções, nós atraímos circunstâncias, pessoas e eventos que vibram na mesma frequência. Essa ideia de que pensamentos criam a realidade não é apenas uma filosofia inspiradora, mas se conecta profundamente com os conceitos da física quântica, uma área da ciência que explora a natureza fundamental da matéria e da energia no nível mais microscópico, o mundo das partículas subatômicas. A física quântica revela que as partículas menores do que os átomos, como os elétrons e os quarks, não têm uma localização ou trajetória definida até serem observadas. Isso sugere que a realidade, tal como a percebemos, é uma manifestação de probabilidades e possibilidades, influenciadas por um observador, ou seja, nossa consciência. Para compreender melhor a relação entre a lei da atração e a física quântica, é necessário adentrar no conceito de vibração, que ambas as abordagens consideram como essencial para a existência. Na física quântica, tudo no universo é composto por energia, e essa energia se manifesta através de frequências vibracionais. Tudo, desde as partículas subatômicas até os objetos maiores que percebemos no nosso cotidiano, está em constante movimento, oscilando em frequências diversas. Assim, o estado vibracional de uma partícula pode ser modificado por diversos fatores, incluindo a interação com outras partículas, campos magnéticos ou até mesmo a consciência do observador. Da mesma forma, a lei da atração propõe que nossa mente, com seus pensamentos e emoções, emite uma frequência que interage com o universo, criando uma espécie de ressonância. Quando nossos pensamentos estão alinhados com uma vibração positiva e elevada, a energia que emanamos tende a atrair situações e experiências que estão em sintonia com essa frequência. Assim, tanto a lei da atração quanto a física quântica sugerem que a forma como percebemos e nos conectamos com o mundo é influenciada por nossas vibrações internas, as quais têm o poder de alterar a matéria e as circunstâncias ao nosso redor. Essa ideia, embora aparentemente simples, abre um leque de possibilidades e profundezas filosóficas, ao mostrar que a realidade não é algo fixo e imutável, mas sim algo dinâmico e interativo. Se nossos pensamentos e sentimentos, ao criarem uma frequência vibracional, podem interagir com o universo e atrair ou manifestar realidades externas, então somos, de fato, co-criadores da nossa experiência de vida. Isso implica uma visão do universo não como algo impessoal ou governado apenas por leis físicas rígidas, mas como um espaço interconectado de energias e vibrações, onde cada ser humano pode influenciar e moldar sua própria jornada. A física quântica, com seus princípios de incerteza, probabilidades e interconexões invisíveis, fornece uma base científica sólida para o que, à primeira vista, poderia parecer uma crença mística ou metafísica, demonstrando que as intenções humanas têm uma real capacidade de influenciar a realidade. Na física quântica, a visão tradicional da matéria como algo sólido e imutável dá lugar a uma compreensão mais fluida e dinâmica do universo. De acordo com essa teoria, tudo o que existe, desde as partículas subatômicas até os objetos maiores e mais complexos, é formado por átomos e partículas ainda menores, como elétrons, prótons e quarks, que estão em constante movimento e vibram em diferentes frequências. Cada uma dessas partículas emite uma frequência vibracional específica, e essas vibrações não são meramente acidentais ou triviais, elas são a própria essência da matéria. As partículas não existem de forma estática, elas estão constantemente oscilando e interagindo umas com as outras, criando o que podemos chamar de um mar de vibrações, em que tudo está em movimento constante. Nesse nível subatômico, a matéria não é vista como uma substância fixa, mas como um conjunto de energia dinâmica que, ao vibrar, gera a realidade que percebemos como física e tangível. Essa ideia de que tudo vibra em frequências específicas abre a porta para uma compreensão mais profunda do que chamamos de realidade. Se as partículas que formam os átomos estão constantemente vibrando, então toda a matéria, desde uma cadeira até uma estrela distante, não é algo sólido e imutável, mas sim uma manifestação de energias que estão em constante mudança. A vibração é a linguagem primordial da natureza, e essa frequência vibracional é a base para todas as interações físicas que percebemos, como a gravidade, o magnetismo e até as forças nucleares que governam as partículas subatômicas. Portanto,
A matéria e as forças que moldam o universo não são entidades separadas, mas aspectos interconectados de uma rede vibracional universal, que se manifesta na forma do que chamamos de realidade física. Quando falamos de vibrações energéticas, estamos nos referindo exatamente a esses padrões de movimento das partículas, que são influenciados por uma vasta gama de fatores, incluindo a interação com outras partículas, a energia do ambiente, o mais interessante, a percepção e a consciência dos observadores. A física quântica sugere que a observação consciente de um fenômeno pode afetar diretamente o comportamento das partículas, alterando seu estado e comportamento. Isso implica que nossa mente e nossas emoções, ao estarem em sintonia com determinadas frequências, têm o poder de interagir com essa vasta rede de vibrações. Nossas intenções, sentimentos e pensamentos podem, de alguma forma, influenciar o campo de possibilidades quântico, afetando as probabilidades que se manifestam em nossa realidade. Essa visão é paralela à proposta central da lei da atração, que afirma que a nossa realidade externa é moldada pelas frequências vibracionais que emitem nossos pensamentos e emoções. A lei da atração, portanto, se baseia na ideia de que, assim como as partículas subatômicas, que estão constantemente em movimento e interagindo com o ambiente, nossos pensamentos e emoções também têm uma frequência vibracional específica. Ao sintonizarmos nossa mente e nosso coração em frequências positivas e elevadas, como gratidão, amor e alegria, criamos uma ressonância com o universo, atraindo para nossas vidas situações, pessoas e experiências que estão em harmonia com essas vibrações. A noção de atração não é apenas metafórica, é uma consequência direta das leis da física quântica, que afirmam que o campo energético em que estamos inseridos responde ao nosso estado vibracional. Se conseguimos manter uma frequência vibracional positiva e alinhada com o que desejamos, estamos, de certa forma, sintonizando nossa própria energia com a energia do universo, permitindo que a realidade se alinhe de acordo com nossos desejos mais profundos. Esse conceito é poderosamente simples, mas também profundamente transformador. Nossa mente e nosso estado emocional não são apenas reações a eventos externos, mas forças ativas que moldam a própria estrutura da realidade. Cada pensamento, cada emoção, emite uma frequência que ressoa no campo quântico, e essa ressonância pode atrair ou repelir aquilo que desejamos. A física quântica não apenas valida, mas explica cientificamente como nossas intenções podem se manifestar no mundo físico, oferecendo uma base sólida para o que a lei da atração propõe de forma mais intuitiva. Assim, ao focarmos em vibrar em frequências positivas, ao treinarmos nossa mente para estar alinhada com nossos objetivos e sonhos, estamos não apenas pensando positivamente, mas ajustando nossa frequência energética para interagir com o vasto campo quântico de possibilidades, manifestando nossa realidade conforme a nossa intenção. Uma das descobertas mais fascinantes, ao mesmo tempo, desafiadoras da física quântica é o princípio da não localidade. Esse princípio sugere que partículas subatômicas podem se comunicar entre si de maneira instantânea, mesmo que estejam separadas por distâncias imensas. Ou seja, a troca de informações entre essas partículas não é limitada pela velocidade da luz, como se pressupunha em modelos tradicionais da física. Em vez de estarem restritas a um espaço local e independente, essas partículas podem influenciar-se mutuamente de maneira imediata, quebrando as limitações do tempo e do espaço que governam a física clássica. Esse fenômeno, embora paradoxal, demonstra que o universo no nível subatômico é muito mais interconectado do que imaginamos. É como se houvesse uma rede invisível de comunicação que une tudo no universo, uma espécie de campo energético compartilhado entre as partículas. Esse campo de interconexão instantânea transcende a noção de espaço-tempo linear, sugerindo uma realidade mais complexa, onde tudo está entrelaçado, mesmo que não possamos perceber com nossos sentidos limitados. Relacionando essa descoberta à lei da atração, podemos ver uma conexão profunda e reveladora. A lei da atração propõe que nossos pensamentos, sentimentos e intenções emitem uma vibração energética que ressoa no universo. Essa vibração, quando positiva, atrai situações e experiências que estão em sintonia com essa frequência. Assim como as partículas subatômicas se comunicam instantaneamente, sem barreiras físicas, nossas intenções e vibrações poderiam estar se conectando com uma espécie de campo universal. Esse campo energético não seria algo distante ou abstrato, mas uma rede de possibilidades, onde nossas emoções e pensamentos influenciam não apenas nossa realidade imediata, mas também as energias que nos cercam. Quando emitimos pensamentos de gratidão,
amor ou alegria, estamos, de alguma forma, sintonizando nossa frequência com essa rede universal, criando uma ressonância que atrai para nossa vida as condições necessárias para a manifestação dos nossos desejos. Essa ideia se aprofunda quando refletimos sobre o conceito de campo quântico, que, em termos simples, é um campo de potencialidade onde todas as possibilidades existem simultaneamente. Quando ajustamos nossas vibrações, ao focarmos em pensamentos positivos, estamos ajustando a nossa frequência a essa rede de possibilidades, criando uma espécie de ponto de ressonância com as condições que desejamos. É como se, ao alterar nossa frequência energética, estivéssemos influenciando o próprio campo quântico, projetando nossas intenções para o universo e atraindo as experiências que estão alinhadas com essa nova sintonia vibracional. Nesse sentido, a não-localidade da física quântica reflete a forma como nossas energias não se limitam ao nosso corpo ou à nossa experiência imediata. Elas se expandem, se conectam e podem influenciar realidades além da nossa percepção direta, o que explica como, de acordo com a lei da atração, nossa mente pode interagir com o universo de maneiras inesperadas e poderosas. A implicação disso é significativa. Quando estamos em um estado de vibração positiva, estamos de alguma forma sintonizando nossa energia com um campo universal mais amplo, tornando-nos receptivos a oportunidades e experiências que, de outra forma, poderiam parecer distantes ou improváveis. A ressonância que criamos com esse campo quântico pode ser vista como a ponte entre nossas intenções internas e a manifestação de condições externas favoráveis. Dessa forma, a lei da atração não é apenas um conceito espiritual ou filosófico, mas se alinha com os princípios da física quântica, sugerindo que nossos pensamentos e emoções têm um poder real de interagir com a realidade, mudando sua estrutura e nos conectando com o universo de maneira profunda e instantânea. Em última análise, o princípio da não-localidade nos ensina que o universo está conectado de maneiras além da nossa compreensão imediata, e isso se reflete na maneira como nossas vibrações podem, potencialmente, afetar e moldar nossa realidade. Quando vibramos positivamente, de acordo com a física quântica e a lei da atração, estamos simplesmente nos sintonizando com uma frequência universal que já está em ressonância com o que desejamos manifestar. Ao ajustarmos nossa frequência energética para um estado de harmonia e abundância, criamos a condição para que o universo, por meio desse campo quântico, responda instantaneamente, alinhando as circunstâncias que precisam ocorrer para a realização dos nossos desejos. Assim, tanto a física quântica quanto a lei da atração sugerem que a realidade não é algo fixo e determinista, mas uma rede interligada de energias em constante fluxo, onde a nossa vibração tem um papel ativo na criação do que experimentamos como realidade. A física quântica nos apresenta uma das ideias mais intrigantes e transformadoras para nossa compreensão do universo, a dualidade onda-partícula. Esse princípio fundamental sugere que uma partícula subatômica pode existir tanto como uma onda, espalhada em várias possibilidades de localização e estado, quanto como uma partícula definida em um único ponto do espaço, dependendo de como ela é observada. Em outras palavras, o comportamento das partículas não é fixo, mas está intimamente ligado à observação e à interação com o observador. O simples ato de observar, ou de interagir conscientemente com um fenômeno quântico, parece alterar o seu comportamento, mostrando que a realidade no nível subatômico é, de certa forma, maleável e influenciada pela nossa presença e atenção. Essa descoberta desafia a visão tradicional de um universo objetivo e independente da nossa consciência e nos leva a refletir sobre como nossa percepção e intenções podem impactar o que experienciamos no mundo físico. Quando relacionamos esse princípio da física quântica com a lei da atração, vemos uma conexão direta e profunda. A lei da atração, tal como é popularmente entendida, sugere que os nossos pensamentos, sentimentos e intenções podem atrair para nossas vidas aquilo com o que estamos vibrando, ou seja, aquilo que estamos focando de maneira intencional. Assim como na dualidade onda-partícula, onde a observação altera o comportamento da partícula, a nossa atenção e intenção podem influenciar a realidade ao nosso redor. Se, ao focarmos de maneira clara e consistente nos nossos desejos e objetivos, nossa consciência molda a realidade em um nível quântico, estamos ativando um processo no qual as possibilidades se alinham de forma que favorecem nossa manifestação. O simples ato de estar consciente e intencionalmente focado pode fazer com que o universo responda ao nosso campo de energia, alterando os eventos e circunstâncias para que eles se alinhem com aquilo que visualizamos ou desejamos.
Esse princípio se aprofunda quando analisamos a ideia de possibilidade infinita presente no comportamento quântico. Uma partícula que se comporta como uma onda não tem uma localização definida, mas existe em uma superposição de estados possíveis, até que seja observada. Isso sugere que o universo está cheio de possibilidades, e o que se manifesta no nível macroscópico, aquilo que experimentamos como realidade, depende em grande parte da forma como interagimos com essas possibilidades. Quando aplicamos isso à lei da atração, a implicação é que, ao focarmos nossa intenção e energia em um objetivo ou desejo específico, estamos, de certa forma, colapsando a onda de possibilidades, trazendo para nossa realidade aquela que mais ressoa com o que estamos projetando mentalmente. Assim, nossa mente não apenas percebe a realidade, mas tem um papel ativo na sua criação. De maneira mais prática, isso significa que o ato de observar e visualizar nossos desejos não é uma mera forma de pensar ou sonhar, mas um processo ativo de modelagem da realidade. O que parecia ser uma abstração filosófica se torna, na verdade, um princípio físico validado pela ciência quântica. Quando mantemos uma intenção clara e focada, como se estivéssemos observando uma partícula quântica, estamos influenciando as probabilidades, direcionando as possibilidades do universo para que se alinhem com nossas metas. Isso não é apenas uma questão de desejo, mas de concentração energética e foco consciente que cria um efeito tangível no mundo físico. O universo, assim como a partícula, parece estar em um estado de constante fluxibilidade até que a nossa intenção o defina e o cristalize. Esse entendimento amplia a percepção de que, para que a lei da atração se manifeste de forma eficaz em nossas vidas, não basta apenas desejar ou pensar positivamente. É necessário um envolvimento ativo da consciência, um foco claro e intencional naquilo que queremos criar. Quanto mais concentrados estamos naquilo que desejamos, mais estamos gerando uma vibração constante que influencia o campo quântico ao nosso redor, fazendo com que as probabilidades de nossos desejos se realizarem aumentem. Isso implica que nossas emoções e pensamentos não são apenas reações internas, mas possuem um poder criativo capaz de alterar e direcionar as energias que governam a manifestação no universo. Portanto, a física quântica e a lei da atração não se apresentam como ideias separadas, mas como conceitos interligados, nos mostrando que nossa observação consciente tem o poder de alterar a realidade. Ao focarmos nossa energia, nossos pensamentos e sentimentos em harmonia com o que queremos, estamos, de fato, modelando o futuro e atraindo para nossa vida as experiências e oportunidades que mais desejamos. Isso faz com que a mente humana, com sua capacidade de observar e focar, seja uma ferramenta poderosa de transformação pessoal e manifestação. A duality onda-partícula não é apenas uma característica da matéria, mas um reflexo de como nossa consciência pode influenciar e direcionar a realidade em que vivemos. A ideia de que o universo é composto por energia e que somos capazes de influenciar essa energia com nossos pensamentos não é apenas uma proposição metafísica, mas uma visão profundamente alinhada com os princípios da física quântica. No cerne dessa ideia está a noção de que a realidade não é algo fixo ou estático, mas uma rede interconectada de possibilidades, constantemente em fluxo e em transformação. De acordo com a física quântica, a realidade em seu nível mais fundamental é composta por campos de energia que vibram em frequências diversas. Essas energias estão em constante interação, e o que percebemos como realidade é, na verdade, uma manifestação colapsada dessas possibilidades, que se tornam concretas ao interagirem com a consciência observadora. Esse fenômeno é conhecido como o princípio da observação ou efeito observador, onde o simples ato de observar uma partícula pode alterar seu estado, colapsando-a em uma posição específica. Essa perspectiva quântica ressoa de maneira significativa com a lei da atração, que propõe que nossos pensamentos e emoções têm o poder de influenciar o curso dos acontecimentos em nossa vida. Segundo essa lei, somos co-criadores de nossa realidade, ou seja, estamos ativamente envolvidos no processo de manifestação das circunstâncias que nos cercam. Assim como as partículas subatômicas estão em um estado de possibilidades até serem observadas, os nossos pensamentos, ao se concentrar em um objetivo ou desejo, agem como uma forma de observação consciente que colapsa as possibilidades e cria uma realidade específica. A energia que emitimos por meio de nossas emoções, intenções e vibrações mentais pode, assim, criar uma interação com o campo energético universal, atraindo as circunstâncias que estão em sintonia com essas energias que emanamos. Esse conceito de que podemos ser co-criadores da nossa realidade é, de certa forma,
um reflexo direto das descobertas quânticas, que mostram que a percepção da realidade não é um processo passivo, mas sim algo que é ativamente moldado pela nossa consciência. Quando falamos da física quântica, estamos dizendo que as partículas, quando não observadas, existem em um estado de superposição, ou seja, elas podem ocupar múltiplos estados ao mesmo tempo. Porém, ao serem observadas, elas colapsam para uma realidade única e definida. Da mesma forma, ao direcionarmos nossos pensamentos, sentimentos e intenções com clareza e foco, estamos observando nossas próprias possibilidades e, de alguma maneira, colapsando essas possibilidades para uma realidade específica. Em outras palavras, o que escolhemos focar e o modo como vibramos energeticamente influencia o estado quântico da nossa vida, criando uma realidade mais alinhada com nossas intenções. A física quântica, ao enfatizar a ideia de que a realidade está em constante fluxibilidade e é suscetível à influência da consciência, também nos oferece uma explicação mais profunda sobre o impacto do campo energético em nossas vidas. A conexão entre a mente humana e o universo não é apenas metafórica, mas baseada em uma rede de energia que permeia tudo ao nosso redor. Ao focarmos nossa atenção e nossas emoções em algo específico, alteramos o estado energético desse campo e, por consequência, as possibilidades que surgem. O que isso nos diz é que, ao compreendermos e dominarmos o uso das nossas intenções e vibrações, podemos acessar um estado de potencial infinito e direcioná-lo de forma eficaz para manifestar a realidade que desejamos. Esse entendimento é uma expansão da ideia popularizada pela lei da atração, ao fornecer uma base científica para o que antes poderia ser visto como algo mágico ou místico. Se antes pensávamos que a mudança da nossa realidade dependia de fatores externos, a física quântica nos lembra que a energia que emana de nós é, na verdade, um fator fundamental para o curso dos acontecimentos. Isso não significa que nossa mente sozinha pode controlar tudo, mas que a nossa vibração energética tem um papel essencial em moldar as circunstâncias ao nosso redor. As descobertas quânticas nos ensinam que estamos conectados com o universo de uma maneira profunda e intrínseca, e que nossa capacidade de interagir com essa energia de forma consciente pode nos permitir criar um fluxo de experiências que ressoam com nossos desejos e objetivos mais profundos. Portanto, a física quântica e a lei da atração não são conceitos isolados, mas dois lados da mesma moeda. Ambos nos convidam a ver o mundo como uma rede interconectada de energia e possibilidades infinitas e nos encorajam a reconhecer que a nossa consciência e intenção têm um impacto profundo na realidade que vivemos. Assim como as partículas respondem à nossa observação, nós também temos o poder de focar a nossa mente e emoções de maneira intencional, moldando o universo ao nosso redor. A física quântica valida a ideia de que somos, de fato, co-criadores da nossa realidade, capazes de alterar os resultados em nossa vida ao influenciar as energias e possibilidades que nos cercam. Em termos práticos, a aplicação dos conceitos da lei da atração e da física quântica na vida cotidiana exige um esforço consciente para alavancar nossas vibrações internas, tornando-as um reflexo das experiências que desejamos manifestar. Para isso, a prática da conscientização sobre nossos próprios pensamentos e emoções é essencial. A física quântica nos ensina que a realidade não é algo rígido ou predefinido, mas sim um campo fluido e maleável, que pode ser moldado conforme nossa percepção e intenções. A partir desse entendimento, podemos perceber que, ao alinhar nossas frequências internas com aquilo que desejamos, abrimos portas para a manifestação desses desejos em nossa realidade. Esse alinhamento pode ser alcançado por meio de diversas técnicas que nos ajudam a focar nossa energia de maneira positiva e produtiva, como a meditação, que permite um aprofundamento da consciência, o uso de afirmações positivas, que reprogramam padrões mentais limitantes, e a visualização criativa, que atua como um direcionamento claro de nossas intenções para o universo. Essas práticas não são meras formas de pensamento positivo, elas têm uma base sólida na ideia de que somos seres energéticos, e que nossa energia interna emite frequências que estão constantemente interagindo com a energia ao nosso redor. No nível subatômico, as partículas se comportam de maneira a responder ao ambiente em que se encontram, reagindo a estímulos externos e interagindo com o campo energético universal. De maneira semelhante, ao elevarmos a nossa vibração por meio de práticas como a meditação, estamos criando uma sintonia mais fina com as energias que desejamos atrair. Ao manter um estado constante de alta frequência, seja por meio da gratidão, da alegria, da esperança ou do amor,
começamos a ressoar com as possibilidades que estão em harmonia com esses sentimentos e intenções. Isso facilita a materialização das oportunidades e circunstâncias que correspondem a essa frequência vibracional, assim como a física quântica sugere que a realidade, em sua essência, responde à nossa interação consciente com ela. Outro aspecto fundamental para compreender a aplicação desses conceitos é entender que quanto mais alinhados estamos com a frequência do que desejamos, mais fácil se torna atrair e manifestar aquilo que estamos buscando. Na física quântica, esse conceito pode ser entendido através do princípio de que tudo no universo é energia vibracional e que as partículas subatômicas respondem à frequência da nossa observação ou intenção. Em outras palavras, quando ajustamos nossa energia interna para corresponder à energia daquilo que queremos criar em nossa vida, estamos, na verdade, reprogramando o campo quântico para que ele traga à tona as condições que permitem a manifestação desses desejos. Esse processo não acontece de maneira automática, mas exige uma prática constante e disciplinada de focar em nossas intenções, sendo persistente na manutenção de pensamentos e emoções que estejam em alta vibração. Ademais, é importante lembrar que a lei da atração, ao nos incentivar a manter um estado vibracional elevado, não se trata apenas de um processo mental ou emocional, mas também de um processo de transformação energética. As práticas como meditação e afirmações positivas ajudam a limpar bloqueios e limitações mentais que nos mantêm em frequências baixas, permitindo que novos padrões energéticos sejam ativados. Isso é fundamental, pois muitas vezes estamos inconscientemente sintonizados com medos, dúvidas ou pensamentos limitantes, que acabam sendo atraídos para nossa realidade. Ao praticarmos a conscientização das nossas vibrações internas, podemos liberar essas energias negativas e criar uma nova realidade energética que seja mais alinhada com os nossos objetivos mais elevados. Esse é o poder transformador que a física quântica nos oferece, a capacidade de mudar nossa própria realidade ao moldarmos conscientemente a energia que emana de nós. A ideia central é que a realidade não é algo pré-estabelecido, mas um processo contínuo de criação, influenciado pela nossa percepção consciente. A física quântica nos lembra que, em nível subatômico, as partículas não têm um estado fixo até que sejam observadas, o que significa que nossa intenção e percepção são poderosas o suficiente para transformar o que antes parecia ser uma realidade fixa em uma infinidade de possibilidades. A lei da atração, ao nos convidar a praticar a visualização, a gratidão e outras técnicas que elevam nossa vibração, nos ensina que somos os arquitetos dessa realidade. Em última análise, somos chamados a alinhar nossos pensamentos, sentimentos e ações com aquilo que desejamos, sabendo que a energia que emanamos é a chave para atrair as experiências, pessoas e oportunidades que nos trarão o que procuramos. Portanto, a verdadeira prática da lei da atração vai além do simples pensamento positivo. Ela nos exige uma transformação profunda na forma como nos relacionamos com o mundo e conosco mesmos. A prática constante de elevação vibracional nos coloca em sintonia com uma realidade mais ampla e infinita, onde nossos desejos não são apenas possibilidades, mas manifestos inevitáveis, pois ressoam com a energia do universo e a física quântica nos mostra que esse processo é perfeitamente natural. A nossa consciência, ao se alinhar com essas frequências mais elevadas, se torna uma ferramenta poderosa para a criação de uma vida plena, próspera e abundante. Por fim, a integração entre a lei da atração e a física quântica nos revela uma verdade profunda e transformadora. Estamos todos conectados por uma rede invisível de energias e vibrações, que permeia todo o universo. Essa rede energética não conhece limites físicos ou temporais, funcionando como um campo que interage com tudo o que existe, desde as partículas subatômicas até os maiores corpos celestes. As leis universais que regem o comportamento das partículas subatômicas, como o princípio da não localidade ou a dualidade onda-partícula, não são isoladas do nosso mundo cotidiano. Elas, na verdade, são as mesmas que influenciam as nossas vidas e a manifestação da nossa realidade, ilustrando que o universo não é algo distante, mas uma rede interconectada, na qual estamos imersos e participamos ativamente. Essa perspectiva nos revela que o poder de transformar a nossa realidade está dentro de nós, e não fora, como muitas vezes nos ensinaram a acreditar. A lei da atração nos ensina que somos co-criadores da nossa experiência, sugerindo que, ao focarmos nossas intenções e emoções em uma frequência vibracional específica, podemos atrair circunstâncias, pessoas e oportunidades que estão em sintonia com esses desejos. Essa ideia é totalmente compatível com a física quântica,
que nos ensina que a realidade é influenciada pela observação e pela interação com o campo energético que nos cerca. O que ocorre, na verdade, é uma interação entre nossa consciência e o campo quântico, onde as nossas intenções agem como um imã quântico, atraindo para nossas vidas o que ressoa com a vibração que emitimos. A chave para a compreensão completa dessa interação é perceber que tudo o que experimentamos, do aspecto material à nossa experiência emocional, é um reflexo direto das frequências vibracionais que emanamos. À medida que nos aprofundamos nas leis da física quântica, podemos compreender que o comportamento das partículas subatômicas está diretamente relacionado à forma como observamos e interagimos com o mundo. Esse princípio nos ensina que o universo não é uma estrutura passiva, mas sim um campo dinâmico, em constante fluxo e evolução, que responde à nossa intenção consciente. Da mesma forma, a lei da atração funciona como um espelho do que acontece no nível quântico. Nossa mente, ao se concentrar em algo, altera as energias ao seu redor, moldando as possibilidades e trazendo à tona as condições necessárias para a manifestação dos nossos desejos. A conexão entre esses dois conceitos, a física quântica e a lei da atração, revela que somos parte ativa da criação do nosso próprio destino, não meros observadores ou vítimas das circunstâncias. A transformação começa dentro de nós, e a nossa consciência é a chave que destrava a realidade que almejamos. Para aproveitar ao máximo esse poder, é necessário compreender que estamos imersos em um campo de possibilidades infinitas, no qual cada pensamento e cada emoção molda o nosso caminho. A física quântica nos explica que, em um nível fundamental, as partículas estão em constante movimento e interação, criando e dissolvendo possibilidades em cada instante. Da mesma forma, quando aplicamos a lei da atração, estamos, na verdade, focando nossas intenções em um ponto específico dessa rede de possibilidades, guiando as energias que nos rodeiam para criar aquilo que desejamos. A verdadeira potência de nossa realidade, portanto, não reside em um mundo externo, mas na nossa capacidade de ajustar nossa própria frequência para sintonizar com a abundância e a prosperidade que buscamos. Ao reconhecer e entender como as vibrações energéticas e as leis quânticas interagem, podemos usar esse conhecimento como uma poderosa ferramenta de transformação. Cada pessoa, ao acessar a sabedoria quântica, pode começar a transformar suas crenças e intenções, alinhando-as com suas metas mais profundas e suas aspirações espirituais. A verdadeira prática do co-criador envolve a harmonização de nossa mente, emoções e ações com o fluxo universal, para que possamos manifestar uma vida mais plena, consciente e alinhada com aquilo que realmente desejamos. O maior aprendizado que podemos extrair dessa jornada é que, ao compreender como o universo funciona no nível quântico, assumimos o controle da nossa própria criação, não mais como seres passivos, mas como criadores ativos de nossa própria experiência. Esse entendimento profundo da lei da atração e da física quântica também nos convida a uma reflexão importante: a responsabilidade pessoal que temos em relação ao que criamos. A energia que emitimos a cada momento não apenas define as condições de nossa vida, mas também a vibração coletiva que influencia o mundo ao nosso redor. Ao nos tornarmos co-criadores conscientes, não só transformamos nossas próprias vidas, mas também contribuímos para a evolução coletiva da humanidade. Assim, a verdadeira prática do poder criativo quântico não é apenas uma busca por benefícios pessoais, mas também uma jornada de autotransformação e contribuição para o bem-estar do todo. Se esse conteúdo tocou sua mente e sua alma, inscreva-se agora no canal Alquimia Mental, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que também busca expandir a consciência. Sua ação ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e mantém viva essa corrente de transformação.